E aí meus nerds, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd, que bom ter vocês aqui de novo. E não tem jeito né galera, aparentemente mesmo quando eu tento fugir de polêmica nas redes sociais e aqui no YouTube, a polêmica me persegue. Eu até tentei semana passada fazer um vídeo diferente, mostrando aqui os itens do meu cenário, da minha coleção, foi um vídeo divertido de fazer, vocês gostaram muito, mas aparentemente aquela pequena folga de polêmicas estava simplesmente me preparando para a próxima que eu viria enfrentar. Por que eu tô falando isso? Porque no vídeo dessa semana a gente vai aqui fazer uma pequena análise sobre uma discussão que eu tive com um criador de conteúdo até bem grande e relevante aqui de dentro da plataforma. Discussão essa que me fez pensar bastante sobre o fenômeno do clubismo e como isso tem tornado todo o âmbito de super-heróis, HQs e filmes uma coisa difícil de lidar e até bastante tóxica dentro das redes sociais. Muito por culpa dos fãs, mas também por influência dos próprios influenciadores. Ficou curioso, quer saber mais sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Bom, antes de qualquer coisa, é importante que a gente explore rapidamente aqui o conceito de clubismo para que vocês entendam em que se pautou essa discussão e em que vai se pautar a análise desse vídeo. Então vamos ver aqui o que diabos é clubismo. O clubismo acontece quando você tem um cenário em que existem duas empresas, dois times, dois lados de uma mesma competição. Esses lados precisam necessariamente ser adversários e dentro de um desses lados ou de ambos você tem indivíduos que gostam de exageradamente favorecer um desses lados, mas não exaltando exatamente os méritos desse lado, mas transformando em piada e ironia os erros do adversário. Basicamente, eles arrumam desculpas para suas próprias falhas, minimizando-as enquanto maximizam qualquer micro-erro do adversário, tentando desfavorecê-lo na competição e transformando-o em piada. E isso é um fenômeno até que bem comum entre empresas de tecnologia, times de futebol e, claro, dentro da cultura pop, entre, por exemplo, Marvel e DC. Porém, só porque é um fenômeno comum, não necessariamente quer dizer que ele não tenha problemas. E ao meu ver, esse comportamento clubista, muito vindo dos fãs, é algo que tem transformado o âmbito de super-heróis, quadrinhos, filmes dentro das redes sociais em algo difícil de lidar e muitas vezes tóxico pra caramba. E o que me deixa mais triste é que em muitas oportunidades eu vi influenciadores incentivando esse tipo de comportamento. E é aí que começa a minha treta com o Gabriel da Batcaverna. Inclusive, deixa eu já deixar claro aqui que esse vídeo não é um vídeo de afronta ao Gabriel ou à Batcaverna, não é um vídeo de ataque de forma alguma. Eu só achei que a minha discussão com ele seria interessante pra pautar todo o tema dessa discussão e vocês vão entender por que assim que eu começar a falar. Vocês vão estar vendo aí os tweets que aconteceram aí entre mim e ele de forma não manipulada, não mexi em nada, simplesmente tirei o print pra vocês poderem ver aí, tirarem suas próprias conclusões sobre a discussão e claro, não se sintam obrigados a concordar 100% comigo ou com ele nesse caso, porque eu acredito que eu também cometi alguns deslizes nessa discussão. Então tudo começou quando o Gabriel soltou esse tweet de um feedback de um fã dizendo que eles deveriam abordar mais a Marvel na Batcaverna. Era claramente um tweet na tentativa de fazer humor, porque a Batcaverna é a Batcaverna, né? Um canal sobre Batman, sobre o universo do Homem-Morcego e, assim, abrangentemente falando, sobre a DC. Eu não acredito que haja muito lugar num canal cujo tema é Batman e DC, muito espaço pra falar sobre a Marvel. E o Gabriel pergunta nesse tweet aos fãs se eles acham que eles deveriam falar um pouco mais sobre Marvel, mas eu acredito que foi uma pergunta retórica e até meio irônica. E eu respondi esse tweet do Gabriel dizendo que muitas vezes a Batcaverna acaba apenas incentivando o clubismo ao falar de Marvel. Eu disse que na minha opinião seria melhor que eles se atessem a um conteúdo que eles já são bem aprofundados e já sabem muito bem falar sobre do que simplesmente tentar contribuir superficialmente para outros. E é uma dica que eu daria até pra mim mesmo se eu fosse criticar o meu próprio canal, sabe? Eu não usei de tom de ironia no tweet, eu acho que inclusive é uma crítica bastante pertinente, porque é realmente a minha opinião sobre a Batcaverna. É um canal que inclusive eu até consumo bastante o conteúdo, só não sou inscrito justamente por causa dessa atitude clubista, principalmente do Gabriel, que é quem faz os vídeos na maior parte do tempo. Só que a resposta do Gabriel ao meu tweet foi uma coisa assim meio inesperada, e eu não falo do tipo, ah, ele me respondeu, não esperava que ele me respondesse. Não, a atitude dele foi uma coisa meio inesperada, porque resposta a gente meio que já espera, né? Porque a gente publica um negócio, as pessoas vão responder. Mas ele tentou invalidar o meu feedback me acusando de não conhecer o conteúdo do canal, e eu já sou acompanhador da Batcaverna, mesmo que indireto, há quase 2 anos a fio. E eu conheço perfeitamente o tom que o Gabriel usa pra falar de Marvel, e é algo que eu sinto que incentiva o clubismo
nos fãs da Batcaverna. Ele me mostrou um vídeo em que a Batcaverna falava sobre Vingadores Ultimato, eu confesso que não tinha assistido esse vídeo, porém eu já noto esse comportamento do Gabriel em vários vídeos da Batcaverna, e não é simplesmente um vídeo em que eles fizeram o contrário do que eles fazem na grande maioria dos vídeos que vai ditar um comportamento pra dar um argumento contrário ao que eu tinha falado. E foi exatamente isso que eu disse a ele, eu não simplesmente baixei a minha bolinha porque o cara me respondeu, não, eu mantive os meus argumentos, falei pra ele que era uma coisa que eu enxergava no canal, mas de uma forma a tentar fazê-lo melhorar esse aspecto. Eu não tava simplesmente enfrentando o cara por nada. Eu acho que a Batcaverna é um canal excelente, eu acho que eles poderiam melhorar nessa questão de não incentivar tanto a questão do clubismo. Só que a atitude do Gabriel foi piorando um pouco a partir do momento que ele citou um comportamento dos anos 80 das empresas de videogame, no caso Nintendo e Sega, que incentivavam bastante essa rivalidade entre uma e a outra através de comerciais de TV. Citou até um dos caras grandes dessa empresa que foi o grande responsável por incentivar cada vez mais essa rivalidade, e falou inclusive que a indústria do videogame nunca mais seria a mesma se não fosse por essa rivalidade entre a Nintendo e a Sega. Mas Gabriel, você não pode simplesmente transplantar um comportamento de empresas dos anos 80 e 90 para a realidade de 2020, em que a gente percebeu e tomou consciência de que o clubismo não é uma parada que ajuda, mas sim só atrapalha e só deixa o ambiente cada vez mais tóxico, e eu vou explicar isso com detalhes daqui a pouco. E ele meio que usou, né, a existência desse comportamento das empresas de videogame para dizer que a Batcaverna age da mesma forma. Eu falei pra ele mais uma vez amigavelmente que esse comportamento não me convencia e eu acredito que a Batcaverna poderia melhorar nessa questão, e como se já não tivesse ficado claro, eu falei pra ele que aquilo era só a minha opinião em forma de crítica construtiva. Ele não precisava me ouvir, ele não precisava levar em consideração o que eu tava falando, até porque quem sou eu, né? Olha a minha relevância em comparação a dele. Só que uma coisa que me deixou bastante confuso foi o último tweet do Gabriel pra mim, em que ele deliberadamente me acusou de impor a minha visão de mundo, sendo que eu acho que simplesmente as pessoas perderam a noção do que é imposição. Eu, a meu ver, até aquele momento, tava tendo uma conversa perfeitamente amigável com ele, e que eu tava dando o meu feedback sobre o canal como público, e que ele simplesmente poderia ignorar tudo se ele achasse que fosse algum tipo de absurdo e que ele não faz isso e tal, ele poderia simplesmente deixar pra lá. Se fosse o caso de eu estar impondo, ele não teria essa escolha, porque justamente eu estaria impondo, eu teria o poder de impor. Nesse caso, eu não tenho o poder de impor absolutamente nada ao cara. Então como é que essa acusação pode fazer sentido? Eu não tenho poder de imposição, logo eu não estava impondo. Aí o cara vem e me acusa de imposição. E quando eu vi que a conversa tava indo por esse lado, eu simplesmente deixei de mão. E justamente depois dessa conversa com o Gabriel, eu comecei a refletir sobre como o clubismo já tá basicamente enraizado dentro da nossa raiz de cultura pop, sabe? De forma que, como o próprio Gabriel falou, ele muitas vezes é confundido com algum tipo de competição saudável, sendo que já passou desse ponto há muito tempo. Por que que eu acho o clubismo, e principalmente quando o clubismo é incentivado por influenciadores, uma coisa tão tóxica e perigosa na cultura pop? Justamente pelo fato de quando os influenciadores agem dessa maneira, eles incentivam o público dele, os fãs daqueles heróis, os fãs daquelas editoras, a agir da mesma forma, favorecendo apenas aquela que você gosta, não reconhecendo os méritos da outra, pelo contrário, vendo qualquer micro erro da adversária e transformando em piada, minimizando, desfavorecendo e fazendo com que qualquer opinião contrária a dessa pessoa se torne irrelevante para ela. As discussões sobre essas editoras e produtoras de filme começam a cada vez mais ter como único argumento presente o favoritismo cego, e quando acontece qualquer outro tipo de argumento embasado de outra forma qualquer, a defesa contra isso é o ataque pessoal. Eles falam que você não sabe de nada porque você não conhece o conteúdo, porque não lê os quadrinhos, porque só acompanha pelos filmes, porque começou agora, porque eu acompanho quadrinhos há mais de 30 anos e você não tem direito de falar sobre, porque quem sabe aqui sou eu. E na minha visão, claro que isso não se restringe só a eles, existem vários veículos e vários canais de cultura pop que são responsáveis também por isso, mas o Gabriel da Batcaverna é com certeza um dos caras que eu identifico que incentiva o clubismo dentro do âmbito da DC. Como também deve ter um monte de canais por aí falando porcaria da DC e favorecendo a Marvel, independente do quanto a Marvel erre. Simplesmente não tem lógica você querer dizer que o problema tá de um único lado, existem pessoas assim de ambos os lados. E só pra deixar uma coisa muito clara aqui, eu não tô falando que você não pode ter as suas preferências pessoais. Todos temos um nível de clubismo dentro da gente. Um exemplo pra mim é só olhar pro meu cenário, vocês viram semana passada, se vocês forem comparar o meu nicho da DC com o meu nicho da Marvel, chega a ser uma comparação idiota, porque é muito menor, eu tenho muito menos quadrinhos da DC, tenho muito mais coisa da Marvel, tenho mais camisetas, tenho mais apreço por vários super-heróis da Marvel. Esse é o meu nível de clubismo, mas vocês não vão me ver detonando a DC de graça, falando que a DC é ruim, pelo contrário, eu já fiz aqui vários vídeos exaltando filmes da DC, e até quando o Snyder Cut foi lançado, eu fiz um vídeo exaltando toda a percepção
perseverança do Zack Snyder em cima desse projeto. Só porque eu gosto mais da Marvel, isso não quer dizer que eu tenho a obrigação de sair por aí difamando a DC nas redes sociais. Então, mais uma vez falando, todos temos um nível de clubismo. Porém, o importante não é simplesmente combater o clubismo por combater, mas sim ressignificá-lo. O que você vai fazer para que o seu clubismo seja algo positivo dentro do âmbito. Então, a sua escolha para o que fazer com o seu clubismo é a seguinte: você vai exaltar as coisas que você gosta no seu time e ver os méritos do adversário como uma meta para que você mesmo melhore, ou você vai perder o seu tempo minimizando, difamando o seu adversário sobre qualquer mínimo erro que ele cometa enquanto arranja desculpas para justificar as suas próprias falhas? Não é uma escolha muito legal. Falando especificamente sobre Marvel e DC, não te custa nada simplesmente gostar e torcer pelas duas. Óbvio que você pode ter a sua favorita, como eu tenho e como você que tá me assistindo também deve ter, mas da mesma forma como as duas empresas respeitam o espaço uma da outra dentro do âmbito, você que é fã também pode ter a mesma atitude. E pensa comigo, por que restringir o seu consumo de cultura por causa de um preconceito bobo? Quanto mais histórias você consumir, quanto mais personagens você conhecer, mais diversão, mais entretenimento e mais aprendizado você vai ter. Quando se trata de cultura, quanto mais você consome, mais você absorve. E falando como brasileiro agora, eu acho que já tá na hora da nossa nação começar a desconstruir essa noção ridícula de que você nasce com um time de futebol ou um time de qualquer coisa, que você só pode torcer por aquele time e tem que falar mal dos outros, sabe? Quando se trata de consumo cultural, isso não se aplica de forma alguma. E quando a gente acaba transformando qualquer rivalidade dentro da cultura pop em favoritismo e clubismo baseado na dinâmica dos times de futebol, as consequências não são muito legais. Então cabe a você, fã que tá me assistindo, trabalhar isso dentro de si para que você possa ajudar a melhorar essa situação. Mas é claro, essa é só a minha opinião e eu quero ver as suas aqui nos comentários. E é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo da Toca do Nerd, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, já vem se inscrever no botão vermelho aqui embaixo e clica no sininho para receber as notificações no seu celular a cada upload de vídeo aqui no canal. Não sai da página desse vídeo sem deixar o seu dedão pra cima, clica no like para que você possa espalhar esse vídeo, para que a plataforma possa ver que esse vídeo é relevante e mande ele pra uma galera. Se você gosta mesmo do conteúdo da Toca do Nerd, quer ver esse canal crescer e prosperar, a melhor forma que você tem de fazer isso é considerar se tornar um apoiador meu lá no Apoia-se. O link vai estar na descrição. O Apoia-se é uma comunidade super legal em que você pode escolher uma recompensa baseada aqui no canal, você pode interagir comigo, fazer chamada de vídeo, escolher os temas do canal, enfim, e em troca disso você vai doar uma quantia de dinheiro ínfima que pra você pode não significar nada no final do mês, mas que em quantidade aqui pra mim na Toca do Nerd vai me ajudar a melhorar cada vez mais a qualidade dos vídeos aqui do canal. E claro, você pode se juntar ao grupo do WhatsApp daqui da Toca do Nerd pra ter interações diretas comigo e com outros criadores de conteúdo que fazem parte do grupo, sempre discussões muito legais como essa que eu trouxe aqui pro canal hoje, e você vai ser sempre bem-vindo a esse grupo. E claro, assiste aos vídeos antigos que estão aparecendo aí em cima pra você, sempre temas parecidos com o que você acabou de assistir, pra que você faça aí o pula-pula de um vídeo pra outro e fique bastante tempo comigo aqui na Toca do Nerd, consumindo conteúdo e aprimorando o seu senso crítico quando se trata de cultura pop. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!